Olá, bom dia. Vamos conversar hoje um pouco sobre as fases de tomar os pais. Essa questão de tomar os pais que é muitas vezes tão controversa dentro das constelações. E eu vou dar exemplo em relação aos meus pais. Porque tomar, a gente fala tomar, como é isso tomar, né? Como é isso aceitar? Eu tive um pai alcoólatra. Eu tive um pai muito agressivo. E claro que eu não tomei ele anos atrás de jeito nenhum. Eu não consegui tomar meu pai de jeito nenhum. Eu tinha mágoas, eu tinha traumas, eu tinha restrições. Eu me achava muito melhor que ele, né? Eu tinha minhas dores que eu assisti por conta da postura dele. Mas no trabalho das constelações, que eu também fui vivendo para poder chegar a uma aceitação aqui no coração, eu passei por diversas fases. Tomar o pai não é instantâneo, não é como sentar e simplesmente pedir um copo d'água e tomar ele inteiro. Não. Nossos pais muitas vezes nos deram. Vou pegar o exemplo da água, que a minha professora deu tão bem. Nós merecemos, quando somos crianças, um copo cheinho de água. Receber todo o amor, todo o carinho, toda a força, toda a proteção, todo o amparo dos nossos pais. E de repente, a vida só nos deu 2 dedinhos dessa força e desse amor dos nossos pais. E é claro que dentro do trabalho das constelações, eu fui olhar para o meu pai e para o passado dele para poder compreender a dificuldade dele em relação a poder ter me dado aquilo que eu queria tanto e ele não conseguiu, que era o afeto, que era o colo, que era o amor dele. E de repente eu descobri que o meu avô pegou um navio, veio lá de Portugal com a minha avó, a mãe dele, tinha uma filha, vieram tentar uma vida nova aqui no Brasil, passaram por muitas dificuldades. O meu avô, de certa maneira, tinha muita dificuldade com o meu bisavô, eles não tinham uma boa relação. E nisso, meu pai nasce aqui no Brasil, dentro de uma época de muita escassez, de muita dificuldade, e ele tinha um relacionamento muito difícil com o pai. A nível afetivo, era muito engraçado que quando eu era criança, eu via meu pai e meu avô e eu percebia que não havia contato, que eles não conversavam, que eles estavam sempre separados. E aquilo, de certa maneira, quando eu era criança, aquilo me incomodava muito, porque eu não entendia por que o vovô não conversava com o papai e vice-versa. E com o passar dos anos, todas as dificuldades que meu avô passou em Portugal e aqui no Brasil, o meu pai ficou emocionalmente com as dificuldades dele, com as dores dele em relação ao meu avô. E isso gerou no meu pai uma necessidade muito grande de, através da bebida, preencher o vazio da vida dele. E claro que isso não foi legal. E durante anos eu excluí meu pai, eu rejeitei meu pai, eu julguei meu pai. E ok, eu tinha minhas dores, eu tinha meus traumas. Só que de repente chegou um momento que eu falei, até quando? Porque dentro de todas as escolas orientais, de todas as filosofias, tudo aquilo que a gente exclui, cada vez mais fica preso dentro de nós, cada vez mais nos traz dor. E chegou um momento que eu falei, preciso olhar para o meu pai, preciso compreender o que aconteceu, preciso ter um novo olhar. Como? E assim, nessa caminhada de terapias, trabalhando os traumas, as dores que eu trazia da infância,
e converso com vocês sem julgamento, passando minha experiência para vocês poderem compreender o quanto tomar pai e mãe é um processo. São fases que a gente vai passar durante a vida inteira. O Bert Hellinger tinha 92 anos e ainda estava tomando a mãe. Então é o processo de uma vida dentro de um caminho de autoaceitação, de liberação, de respeito, de amor. E quando a gente começa a buscar a nossa história ancestral, a gente começa a compreender o porquê de tanto abuso, de tanto abandono, de tanta dor, de tanta agressividade, de tanta violência. E nesse processo, a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente de repente faz assim, tadinho do meu pai, ele sofreu muito. E aí eu me coloco muito grande, numa posição de autopiedade. E também eu vou ficar fora do meu lugar de filha, porque ele teve a história dele, ele passou pelo que ele passou, e eu preciso olhar para esse processo para chegar numa terceira fase, aqui no coração, de concordar com o que ele passou, que isso fez parte da história dele, na época dele, e ele deu conta da maneira como ele podia ou não deu. Mas a vida dele com a minha mãe chegou até mim. E dentro do processo das minhas constelações, claro que eu constelei meu pai algumas vezes. E a última foi linda, porque eu fui lá olhar ele no mundo dos mortos, chorar, entrar em contato com ele, olhar para ele e dizer, eu vejo você pela primeira vez. E isso ainda me enfraqueceu muito, porque a minha consteladora virou para mim e falou assim, tome a força dele, tome o que ele trouxe para que você estivesse viva. E aquilo fez um significado tão grande dentro da minha alma, que eu resolvi naquele momento, numa decisão interna de alma, honrar o que ele me deu, tomar a força dele, tomar a força do meu avô, do meu bisavô, e deixar todo o vitimismo, toda a autopiedade de lado, e compreender que eu estava viva e que eu precisava fazer um caminho diferente nessa existência. E eu chorei muito. E foi como se algo preenchesse, como se meu coração ficasse quentinho. E eu parei de me vitimizar, e eu parei de me lastimar, e eu parei de ter pena da história dele. Porque enquanto a gente está se vitimizando ou a gente tem piedade, a gente não cresce. Porque a gente quer pegar a dor deles para nós, a gente quer resolver. E a gente não tem que pegar a dor deles, a gente tem que honrar, deixar com eles o que foi deles, catar a força que está dentro de mim, dessa história, para que eu possa, daqui em diante, fazer um novo caminho, uma nova história, uma nova Maria Teresa. E assim, isso vai se assentando no coração, nas emoções, na alma. E eu posso ter mais leveza, porque eu pego a força. Eu deixo de lado a crítica, o julgamento, a exclusão, os traumas. Claro, até hoje, eu ainda trabalho dores que aparecem e que ainda irão aparecer. Então, a grande beleza das constelações é que elas nos dão oportunidade diária de estar ressignificando essa caminhada com amor, com concordância. E aí sim, o caminho de tomar começa a acontecer. O caminho de aceitar, ele começa a acontecer. E ele vai acontecendo de mansinho, devagarzinho. É um processo, é um sentimento, é uma respiração, é um desejo de mais vida, é um desejo de esperança, é um desejo de renovação. E não mais de lástima, de vitimismo, de viver presa a esse passado. E não importa,
o que aconteceu. Meu pai se suicidou. E claro, foi muito difícil. E de certa maneira, em determinado tempo, eu estava vinculada a essa morte. E nessa constelação, eu pude olhar para tudo isso, entregar ele, para a história dele, para o que ele deu conta, e pegar a força da vida que ele me deu, para eu continuar em diante, e não pensar mais na morte como uma saída, mas pensar sim, na vida, na esperança, no amor, em todas as possibilidades. Sempre há uma saída, sempre há uma força que vem de toda essa história que a gente carrega, também da nossa mãe, também do nosso pai. Hoje eu peguei o exemplo do meu pai, que foi uma coisa que eu trabalhei muito, porque doeu muito, sempre foi muito difícil. E hoje eu tô leve contando tudo isso para vocês. Ele está aqui integrado no amor do meu coração. E eu ainda continuo esse processo de estar a cada dia concordando com o que foi, para que hoje eu possa fazer um pouco melhor, para que eu possa fazer diferente, para que tudo aquilo que eles viveram faça sentido por tudo que eles passaram, por tudo que eles sofreram, mas com honra, com força, não com dó, não com piedade, não me sentindo melhor que eles. Eu não sou melhor que eles, nós não somos melhor que ninguém, mas sentindo a honra de ter pertencido a essa história, mesmo que ele não foi o pai que eu queria, mas foi o pai que eu precisava, para estar aqui hoje conversando com vocês sobre as constelações, sobre esse processo de ressignificação de alma, de vida, de cura, de alegria, de estar compartilhando com vocês que tomar pai e mãe não é fácil. São fases que a gente vai levar uma vida inteira. E quando esse caminho começa a se abrir, a gente percebe que eles não nos deram 2 dedinhos de água. Eles nos deram um copo cheio. E a gente começa a beber esse copo com alegria. E esse copo começa a hidratar a nossa alma de amor, de esperança, de paz, de acreditar que a cada dia eu, você e todos nós podemos fazer um futuro melhor e diferente para as nossas vidas. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.